É isso aí, Ricardo, amigos aqui do Jornal Neojus. Vamos aqui comentar mais uma notícia que envolve a Justiça do Trabalho. É, essa já é uma notícia um pouco mais séria, né? Não dá para eu ficar com aquela forma mais descontraída que eu gosto de fazer os comentários. Primeiro, vamos falar sobre condenação em honorários de advogado na Justiça do Trabalho. Desde a Constituição, em 1988, discutiu-se, em razão do artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça, se honorários seriam cabíveis no processo trabalhista ou não. Durante esses mais de 30 anos, discutiu-se bastante, né, sobre esse ponto, até que em 2017, então um pouquinho antes de se completar os 30 anos da atual Carta Política do nosso país, a CLT, na chamada reforma trabalhista, cria a condenação em honorários para os advogados, sejam eles advogados do empregado ou do empregador. Todos sabem que direito do trabalho é um direito muito ideológico, então aqueles que defendem só empregados acham uma barbaridade ter condenação em honorários para o trabalhador, mas acham certo que é para ter para advogar, em favor do advogado dele, trabalhador, condenando-se a empresa. Por equidade, nós temos de agir da mesma forma. Advogado, seja ele do empregado ou do empregador, tem direito aos honorários sucumbenciais. O problema é que está na lei e está para ser julgado ainda no Supremo Tribunal Federal, é para aquelas situações em que o reclamante ele perde a ação, não tem dinheiro lá para qualquer valor para ele receber, se ele tem de pagar ou não os honorários. Eu já escrevi num livro em homenagem a um professor do Pará, pela editora LTR, o professor Jorge Enor de Souza Franco Filho, e eu escrevo que os honorários são devidos ainda que o empregado não tenha auferido nenhum ganho no seu processo. Bom, mas neste caso que eu estou aqui para comentar com vocês, eu já acho um precedente, como a própria notícia fala, perigoso. Primeiro, não foi a justiça que condenou o empregado a prestar serviço. Isso foi um acordo do empregado com o advogado credor da empresa, credor do reclamante, advogado da empresa. Então, você vê que o empregado quis, espontaneamente, ele aceitou o acordo para prestar serviços a entidades filantrópicas em troca dos honorários que ele pagaria ao advogado. Só que, primeiro, ouvi dizer, nesse caso, que o acordo foi feito pelos advogados do reclamante que ele não participou. Começa por aí. Então, esse empregado pode até se negar a fazer esse tipo de serviço, por mais que ele tenha dado poderes para transigir, firmar acordos, celebrar compromissos. Nós temos de ver o seguinte: aqui ele está abrindo mão de um direito fundamental, não pode ter um trabalho forçado. O próprio Pacto de São José da Costa Rica proíbe isso, a não ser naqueles casos previstos na própria legislação, como um serviço militar, a lei penal que prevê as penas alternativas. Aqui os honorários não se constituem em pena, constituem-se num direito do advogado. Então eu quero crer que devemos pensar com muita cautela esse tipo de decisão. Eu não acho que ela seja paradigmática, ela não deverá se tornar uma praxe na Justiça do Trabalho, e mesmo que o empregado venha a aceitar, eu não sei se ele pode abrir mão de direitos que são inalienáveis, porque ferem a dignidade da pessoa humana. Por isso, essa notícia, até para falar a verdade, até que ela não causou tanto alvoroço como deveria ter acontecido, e que eu esperava que fosse ter um comentário muito maior das pessoas. Mas é isso, o empregado ele tem de pagar honorário, sim, mas não vamos retroagir
ao passado em que havia condenação, que começa assim, né? Condenação para trabalho, depois, quem sabe, punição para prisão, daqui a pouco estão vendendo, alguém vai chegar e pensar, olha, já que você não me pagou, agora você vai ficar na minha casa, vai ficar lavando o prato, vai ser meu empregado doméstico, só sai daqui quando pagar a dívida. A gente tem que tomar cuidado com essas decisões, tá bem? Um abraço a todos e até a próxima semana.